Olá a todos, espero que todos estejam bem, espero também que tenham orado e que estejam animados pelo Senhor para ouvir mais um ensino da parte dele. Nós vamos hoje aprender uma lição maravilhosa e um relato maravilhoso que o Senhor nos deixou. E nós estamos na lição 161 e hoje nós vamos falar sobre o orgulho. E especificamente quando Nabucodonosor ordena que todos adorem a sua imagem. Espero que todos estejam com suas Bíblias. Nós vamos fazer duas leituras, uma no texto de Êxodo e depois nós pulamos para o livro de Daniel, do profeta Daniel. Nós vamos ler Êxodo 20, do 1 ao 3. Se você não está com a sua Bíblia aí, dá uma pausa ao vídeo, pegue ela e depois retorne, tá bom? Então vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Agora nós vamos para o livro de Daniel, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 18 e vamos seguir até o 37. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. Seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: Cortai a árvore, e a destruía, mas o tronco com as raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu. E a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva com os bois, e será molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Falou o rei, dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor,
passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. E lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, nós acabamos de ler, fazer a leitura da nossa lição, e hoje nós vamos aprender algo maravilhoso. Como o Senhor usou em um momento muito especial na história, usou a vida de um rei para ensinar para todos nós hoje sobre o orgulho. E ele fez com que o maior rei daquela época se parecesse com um animal, para que ele pudesse se humildecer, para conhecer que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas e que Ele é um rei sobre todos os reis e que é misericordioso e justo. Então, nós lemos aqui sobre o relato da vida um pedaço da história da vida do rei Nabucodonosor, e nós vimos que neste momento foi um momento muito terrível em sua vida. Mas quem foi esse rei, né? O que ele passou, o que ele viveu? Bem, a Bíblia nos conta que ele era um rei orgulhoso, era um rei duro e muito severo. E esse rei, ele era rei sobre um reinado o maior que existia em sua época. Era um rei de extremo poder e grandeza. E ele tinha recebido, né, das mãos do Senhor, ele permitiu com que ele realmente crescesse sobre a terra e que tivesse muito poder. E o Senhor também evidenciou seu coração. E esse povo foi usado para trazer ensino ao povo do Senhor. O povo tinha sido cativo, né? E eles estavam ali sobre o senhorio desse grande rei. E esse rei mandou construir uma estátua de 28 metros de puro ouro, para que todos pudessem adorar, para que toda a nação, todos que estavam ali, adorassem essa imagem que era de uma pessoa, do rei. E nós nos perguntamos então, o que é o orgulho? O orgulho é um prazer que nós temos, uma satisfação, uma alegria em nós mesmos, no que somos e no que fazemos e no que desejamos, em tudo em nós. E nós vemos que isso é um fruto terrível do pecado que nós lemos em Êxodo 20, exatamente no versículo 3, que fala: não terás outros deuses diante de mim.
fala sobre a idolatria, de ter um Deus, de ter algo que a gente ame diante de Deus. E esse versículo é muito maravilhoso, porque ele está nos colocando que o Senhor conhece todas as coisas, é diante dele. Todas as coisas são conhecidas por ele. E jamais devemos amar algo no lugar dele, que está na frente dele, sendo colocado como primeiro. Então ali nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele estava amando o Senhor verdadeiro, o único Deus. Por isso que ele fez essa imagem. Nós vemos que ele estava amando a si mesmo, não é? E ali ele manda construir essa enorme e gigantesca estátua sobre a sua imagem. Então, aqui está de forma muito clara quem era esse rei e no que ele amava. Nós vemos hoje que nós vivemos em um tempo de orgulho. Vivemos em um tempo que nós amamos qualquer coisa muito mais do que o Senhor. Nós vemos que até a nossa cultura, ela é impregnada dessas coisas. E elas dizem para nós que nós podemos fazer isso e que é bom fazer isso. Amar quem nós somos, o que fazemos e o que queremos. Corra atrás dos seus sonhos, os seus desejos, eles têm que ser realizados, você é mais você. E as pessoas, elas estão usando essas coisas para te comprar, para te seduzir, para que você consuma as coisas que ela oferece, para que ela realize também os seus desejos. E assim é uma cadeia, onde todo mundo está preso nesses desejos, e esses desejos que são fabricados em nossos corações, e eles realmente saem de nós e impregnam por onde nós passamos. Então nós pensamos como as pessoas nos veem, como os nossos amigos nos veem. A pessoa não elogiou o que eu fiz, não viu o que eu fiz, que é tão bom, é tão belo, é tão maravilhoso. Olha, ninguém dá valor. Nos entristecemos, ficamos com raiva, ou queremos atenção ao tempo todo. Nós queremos seguidores, nós queremos que pessoas assistam a gente, nós queremos ser elogiados o tempo inteiro, não podemos escutar nada, não aguentamos ouvir nada que possa restringir a nossa vontade e os nossos desejos. E algo pior pode acontecer, e que acontece muito em nossos tempos, acontece com cada um de nós. A gente hoje nós achamos que nós podemos escolher a qual Deus nós vamos servir, ou se podemos dizer se existe um Deus ou não existe um Deus. E nós devemos lembrar que qualquer escolha que nós venhamos ter, Deus nunca vai deixar de ser Deus. Ele nunca vai deixar de ser o que Ele é. E nunca a sua palavra vai mudar, e os seus decretos, e tudo que Ele disse que irá acontecer, isso não vai mudar. Podemos ter qualquer escolha, isso não irá mudar. As nossas escolhas, todas as nossas escolhas, estarão voltadas a nós, porque nós nascemos pecadores. Estamos presos a esses desejos. E hoje as pessoas, vamos respeitar as opiniões. E hoje nós não conseguimos nem avaliar direito como isso está acontecendo, não é? Meu amigo pensa que existe um Deus assim. O meu outro amigo acha que não precisa ir buscar nenhum Deus. Que não existe um Deus, é uma força. Eu preciso respeitar. Claro, nós devemos respeitar as pessoas. Mas nós não devemos respeitar a mentira. Nós não devemos apoiar a mentira. Hoje nós temos um grande engano acontecendo no meio dos jovens, no meio da nossa cultura, e que nós chamamos de respeito o que é um desrespeito à verdade. A palavra de Deus é a verdade e nós precisamos comunicá-la, e nós também precisamos ouvi-la todos os dias, e assim avaliar a palavra do Senhor com aquilo que nós pensamos e desejamos. E hoje em dia nós não temos feito isso, a cultura não tem feito isso, a nossa nação não tem feito isso. E isso é algo terrível, e nós devemos pensar se o nosso coração
tem seguido aos nossos próprios desejos, servindo a um Deus diante do Deus verdadeiro. E o que aconteceu nesse relato com esse rei Nabucodonosor? Nós sabemos que tinham servos do Senhor ali, Mesaque, Sadraque e Abednego, e também o profeta Daniel. E ali todos se curvavam e obedeciam ao rei em adorar a sua imagem. Mas esses jovens servos do Senhor, eles não se curvavam, eles não serviam a esse Deus. E nós vemos que esses 3 jovens, eles guardaram uma coisa preciosa em seus corações, que era a palavra do Senhor. Somente as Escrituras era guia para esses jovens. Então nós vemos que ali na ordenança do Senhor, não terás outros deuses diante de mim, foi realmente entendida e amada por eles. E eles não tiveram, nós estamos aqui com medo. Claro que foi um momento muito difícil, mas eles realmente se agarraram na ordenança do Senhor. E mesmo que eles tivessem que passar por todas as coisas, eles não iriam servir. E o que aconteceu? O rei Nabucodonosor ficou muito irado, porque foram comunicar a ele que eles não se curvavam, que eles não serviam. E ali ele, questionando a esses jovens, ele ficou com muita raiva, porque eles disseram que não iriam se submeter e que eles serviam ao Deus verdadeiro, aquele que ele já tinha ouvido falar através de Daniel. Então ele manda aqueles jovens para uma fornalha 7 vezes mais quente do que o normal, para ser castigados, para serem mortos. E eles recebem isso e confiaram no Senhor, que se tivessem que passar por isso, que eles confiariam que o Senhor poderia realmente livrá-los, e que o Senhor também poderia fazer com que eles passassem por aquilo que fosse realmente necessário. Mas que a vontade do Senhor, antes de tudo isso, era que eles não se curvassem e não servissem a outros deuses. E isso o Senhor deu graça a eles, para que fossem realmente firmados por eles, naquele momento tão difícil. E nós vemos que sim, muitas pessoas passaram e passam ainda hoje por momentos terríveis, E elas não ficam presas na situação, olhando somente a situação como resposta do Senhor. Talvez eles pudessem pensar assim: nossa, o Senhor nos mandou até aqui, então Ele está querendo dizer que a gente deve se submeter ao rei, porque nós devemos a submissão aos nossos líderes. Isso é algo que o Senhor também nos ordena. Então talvez seja isso a resposta agora. E eles poderiam se confundir por conta do medo, mas a palavra do Senhor nos guarda do que pode ser produzido em nossos corações, e que a Bíblia diz que o nosso coração é bem enganoso. E a palavra do Senhor nos protege, assim como protegeu a eles. E eles foram livrados da fornalha. E o rei Nabucodonosor teve que ver, nesse momento, a poderosa mão do Senhor sobre a vida desses homens, e viu que alguém também estava ali junto, protegendo eles, e não teve nenhum cheirinho de queimado, de nada. Então nós vemos que o Senhor trouxe uma mensagem maravilhosa ali naquele momento para todos. Trouxe uma mensagem para Nabucodonosor, uma oportunidade para ele ver quem era o rei dos reis e quem manda sobre todas as coisas. E que ele pudesse ali se arrepender e buscar aquele Senhor, para ser o seu Senhor. E ali também o Senhor mostrou aos seus servos jovens, que realmente é maravilhoso, a ficar seguro nas mãos do Senhor e se entregar a este cuidado. E que não importa o que venhamos passar, que a sua palavra seja cumprida em nossas vidas. Muitos chegaram sim a morrer, mas testemunharam
até em sua morte, que o Senhor, Ele é rei e Ele é bondoso, e partiram estar com Ele. E nisso nós vemos também que o Senhor trouxe uma mensagem ao povo cativo que sofria na mão desse rei, e que eles estavam sendo corrigidos pelos seus erros, por terem se afastado do Senhor. E nisso eles poderiam ver nesse momento tão maravilhoso que esse era o Deus de Israel. E nós vemos também que depois de algum tempo, o rei, ele realmente mostrou que ele tinha mudado com tudo aquilo que ele deu. Será que foi isso? Não. Nós lembramos do que nós lemos agora, não é? Outras coisas aconteceram, não é? Se ele tivesse mudado realmente, essas coisas não viriam. E nós vemos também que tem pessoas que até entendem a palavra, se alegram com ela e começam até a ter uma vida diferente. Assim, Nabucodonosor, depois daquilo, ele mudou algumas coisas. Mas com o tempo, nós vamos ver se realmente nós fomos transformados pelo Senhor. Se realmente o resultado disso foi uma vida que agrada a Ele. Às vezes nós estamos muito tempo nos esforçando pelo nosso próprio entendimento, naquilo que o Senhor nos ordena, mas nosso coração ainda não foi mudado por Ele. Então essas coisas vão vir à tona. Uma hora ou outra essas coisas chegarão à superfície e boiarão, e nós veremos o estado do nosso coração. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Um tempo passou e o Senhor ali traz agora um momento de trazer um fim a tudo aquilo. E ele decreta este momento, trazendo mais um sonho a Nabucodonosor, e uma imensa árvore, enorme, grandiosa, que ia até o céu, maravilhosa, cheia de flores e frutos, que todos se alimentam, eles estão de repente cortada, deixado apenas o tronco trancado ali por correntes. E Daniel, como nós lemos, diz o que significa aquilo, e que ele viria comer com os animais, como os animais comem, e que o orvalho viria sobre ele, seria afastado da convivência com as pessoas, e que ele ficaria um bom tempo sofrendo para que ele fosse umildecido. E isso chegou na vida de Nabucodonosor. Bem, Nabucodonosor devia se lembrar que o Senhor permitiu que ele tivesse aquele reino, e que o Senhor ajudou ele a vencer as guerras e ter muito poder. Foi algo do Senhor. E que também ele tinha recebido esse reino. Quando ele nasceu, o pai dele era rei, e o pai dele era um grande construtor. Babilônia era imensa. E ele nunca pensou que isso fosse algo não dele. Então ele pensava que tudo aquilo era algo que ele tinha conquistado. Então, um dia ele estava ali, olhando para aquela bela vista do seu palácio, vendo todas as coisas belas e maravilhosas, o seu poder, e ele diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Não foi eu quem fiz tudo isso? Bem, e ali ele tinha feito a imagem. Vamos ler agora em Romanos. Nós vamos ler no capítulo 1, vamos ler o versículo 21 até o versículo 23. E que diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Só até aqui tá bom. Então nós vemos que Nabucodonosor não
glorificou ao Senhor, deu glória a si mesmo, a imagem de um homem corruptível, dizendo que ele estava no lugar de Deus. E ali o Senhor traz a ele um momento de chega, e ele se torna como um animal e vive como um preso por correntes, que ele devia até ferir as pessoas, trazer um homem selvagem, cruel e fazendo coisas absurdas, e ele precisou ficar sozinho, comendo grama, sendo assim algo terrível. Imagine um rei nessa situação, o maior rei daquele tempo. Como o Senhor trouxe um grande ensino a este coração. Mas o Senhor, depois de um tempo, assim como o profeta Daniel disse, o Senhor deu essa mensagem a Daniel, e ele diz que não ficaria assim, que o tronco ficaria e tudo voltaria. E Nabucodonosor, então o Senhor volta a ele a consciência, e ele ali entende que só o Senhor é rei e que ele domina sobre todas as coisas, e que ele precisava ser humilhado para poder ver essas coisas grandiosas, porque o seu orgulho era tão grande que ele não conseguia ver. E na conversão, o Senhor, ele derruba todos os ídolos que nos atrapalham a amar verdadeiramente o Senhor. E ele ainda nos dá um novo coração, porque este coração não pode adorar o Senhor no estado que está, precisa ser um novo, e Cristo conquistou isso. Nabucodonosor não tinha como entender que o Salvador, ele traz a salvação, o perdão, se ele estava tão endurecido, olhando para si próprio, e ali sendo humilhado e entendido toda a situação, ele realmente pediu e clamou, esperou e entendeu que o Senhor é quem traz o perdão e a salvação. Então nós vemos que nós ouvimos a palavra do Senhor e que nós podemos ver que Ele pode, e Ele faz isso, nos trazer a humildade e nos levar a ver que nós não somos nada. Nós dependemos do Senhor todos os dias, a cada momento, do seu cuidado. Que essa vida que nós temos pertence a Ele, e Ele ainda mantém todos os dias. E que é terrível demais o Senhor olhar lá do alto e ver que nós rejeitamos o seu cuidado e não damos glória a Ele por tudo que é feito por Ele a cada momento, a cada segundo. E que nós adoramos coisas horríveis, manchadas pelo pecado. Que nós possamos ver isso em nós, o quanto você e eu temos amado as coisas aqui nessa terra e esquecido de olhar a este grande Senhor, que possamos orar ao Senhor e pedir a Ele um coração humilde, porque Ele é um Senhor justo, e um dia todos nós estaremos na sua presença e todas essas coisas serão claras a todos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 10 dos adultos. Amém.